Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 58, versículo 12. Isaías, capítulo 58, versículo 12, amém? Isaías 58, versículo 12 diz: "Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável." Amém? O título dessa mensagem é Restauradores de Muros. Sabe, esse é o momento que o Senhor tem nos chamado para restaurarmos muros, restaurarmos limites, restaurarmos propósito aonde o Senhor tem nos colocado, restaurarmos valores, restaurarmos princípios aonde o Senhor tem colocado. Nós estamos nesse momento de Holy Fest e é um momento onde nós enfatizamos muito a respeito da santidade e da pureza, né? E em nossa geração, esse momento é um momento de maior, como nós falamos na sexta, maior depravação da nossa nação. Momento onde mostra toda a nossa vergonha e a nossa derrota. Mas o Senhor tem nos levantado nesse dia para restaurar os muros da santidade e da pureza. Amém? É o momento de nós fazermos a nossa nação grande novamente, a nossa nação renovada, né, novamente, em nome de Jesus. Amém? E esse texto foi profetizado por Isaías. E nós vamos falar um pouco a respeito da história de Neemias, né? Isaías, Neemias são outros personagens, mas Isaías profetizou essa palavra 300 anos antes da vinda de Neemias. E Neemias foi o responsável por restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Amém? Só para te situar um pouco dentro do contexto bíblico. Amém? Talvez Neemias e Esdras não são um dos personagens mais conhecidos. Vai voltar ao pede? Amém. E depois de Moisés, né, até Moisés os irmãos conhecem, a história do Jardim do Éden, Moisés, o povo sai do Egito, terra prometida, conquista a terra prometida com Josué. Amém? Até recentemente nós estávamos falando sobre Josué. E depois que Josué conquista a terra prometida e separa... O Isaac estava aprontando aqui. Eu só vi pela cara dos irmãos. É o quebra-gelo, irmãos, faz parte. Depois que Josué conquista a terra prometida e divide a terra entre as tribos. Amém? As 12 tribos de Israel. Amém? Qual que é o nome das 12 tribos de Israel? Não vou te pegar agora, deixa pra lá. Outra hora a gente responde isso. Pode ser o quebra-gelo da sua célula, amém? Você perguntar para os irmãos qual que são o nome das 12 tribos. Mas Josué divide a terra entre as 12 tribos, amém? E ali eles começam a viver na terra que Deus havia prometido para eles. Eles não tinham rei porque Deus era o Senhor da nação de Israel, amém? E nos momentos de guerra, os povos que viviam na terra, eles tentavam voltar para retomar as terras que eles haviam perdido. Então, existiam guerras ainda. E nesses momentos, Deus levantava os juízes. O livro da Bíblia de juízes. Juízes como Sansão, como Débora, como Samuel. Então, nos momentos de guerra, Deus levantava esses juízes que eram líderes da nação para liderar o povo nessas guerras. Amém? Só que tem um momento onde o povo olha para as outras nações e carnalmente, naturalmente fala: nós queremos ser um rei. E eles chegam a Samuel e falam: Samuel, nós queremos um rei, assim como todas as nações. E Deus vai... E Samuel vai consultar a Deus sobre isso. E Deus fala: não, eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. E o primeiro rei de Israel, Saul. E logo depois de Saul se levanta um rei que é segundo o coração do Senhor, que é Davi. Amém? E no comando de Davi, a nação de Israel
cresce, prevalece sobre os inimigos, ganha espaço, toma território, se torna uma nação muito rica. E depois que Davi morre, assume o seu filho Salomão. Amém? Salomão, todo mundo conhece. E Salomão ainda vive esse tempo de paz, ainda vive esse momento desfrutando da paz que o seu pai conquistou antes das guerras. Só que depois de Salomão, se levanta o seu filho Roboão. Nome difícil, né? Se levanta o seu filho Roboão e a palavra fala que ele cresceu dos preceitos do seu avô Davi. E ele lidera mal a nação de Israel. E por causa da sua liderança equivocada, por causa de ter esquecido os preceitos do seu avô e do seu pai, a nação acaba se dividindo. Deus mesmo provê ali para essa divisão da nação ali. Deus meio que permite essa divisão. E a nação de Israel se divide entre reino do norte e reino do sul. Amém? Reino do norte é conhecido como Israel e o reino do sul é conhecido como Judá. E aí a nação de Israel passou a ser uma nação dividida. Amém? A capital do reino do sul, a capital de Judá era Jerusalém. E já a capital de Israel era Samaria. Então no meio dessa divisão, e aí Deus começa a levantar os profetas para profetizar em cada um desses reinados. É aí onde Deus levanta Elias, é aí onde Deus levanta Eliseu, e vários dos profetas que estão ali no livro dos profetas maiores e menores. Amém? No meio dessa divisão. Só que por conta da maldade do povo, Deus permite que o povo seja dominado e seja levado para o exílio. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Então o reino do norte, que é Israel, chega um momento em que eles são dominados pelo reino da Síria. E todas as pessoas ali, a maior parte, os ricos da nação, são levados para o exílio na Síria. E ali o reino do norte de Israel desaparece. O reinado do norte. E ali era a maior parte de Israel pertencia ao reino do norte. As únicas tribos que ficaram no reino do sul foi a tribo de Judá e de Benjamim. Foram as tribos que ficaram no reino do sul. E ali, por conta desse domínio da Síria, o reino do norte se dissolve. E eles começam a se misturar com outros povos. E aí se tornam os samaritanos. Amém? Samaritano, Novo Testamento, todo mundo lembra? Jesus, a mulher samaritana. Amém? Quem que eram os samaritanos? Eles eram israelitas que se misturaram com os povos daquela terra e perderam a cultura de Israel, perderam a cultura, a religião que havia sido estabelecida. Amém? E o reino do sul? O reino do sul também, nas suas dificuldades de servir ao Senhor, Deus permite que eles sejam levados para o exílio pela Babilônia. Amém? E ali a Babilônia vem, domina o reino do sul, leva os principais ali, as famílias reais de Judá, leva para a Babilônia. É aí onde se levanta Daniel. É aí mais para frente, Daniel começou ali na Babilônia. E depois a Babilônia perde o seu governo para o Império Medo-Persa. Amém? Todo mundo lembra do filme dos 300? Artaxerxes, Império Persa. Falar de filmes, irmãos, lembram melhor, né? Mas estuda a história, irmãos, amém? Nós estamos bem da história nesses últimos cultos, né? E ali o Império Medo-Persa domina o Império Babilônico. E ali os judeus que foram levados do Reino do Sul estão ali no meio. Só que eles perseveram na cultura judaica. Eles perseveram nos preceitos que foram ensinados para eles. E é aí onde se levanta Esther. É aí onde se levanta Daniel. É nesse meio onde se levanta esses homens de Deus. E Neemias foi um desses homens que foi levantado no exílio lá pelo Império Medo-Persa. Neemias nasceu no exílio, mas de família judaica. Amém?
Só que, ao mesmo tempo que as famílias reais haviam sido levadas para a Babilônia, depois Persa, os pobres, as famílias mais pobres haviam ficado em Jerusalém. Só que com a conquista do império, Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído, os muros foram destruídos, e ficou ali apenas o povo pobre. E o povo pobre tinha uma cultura fraca. Então, com apenas aquele povo que havia permanecido ali, eles não conseguiram reerguer a nação. Amém? Está me acompanhando até aqui? E aí Neemias nasceu no exílio, se tornou copeiro do rei, e ouve falar da situação que estava acontecendo na sua cidade, em Jerusalém, no seu povo. E ali se abate muito, seu coração se constrange, né? Deus começa a mover no coração, e ele, sendo copeiro do rei, íntimo do rei, o rei pergunta para ele: por que você está triste, Neemias? E Neemias relata: meu povo, minha cidade está assim, assim, assado. E o rei permite ele voltar, ir a Jerusalém, para reconstruir e restaurar a sua nação. Amém? E junto com ele, antes dele, se levanta Esdras, que era um sacerdote. E Esdras vem antes de Neemias, restaura o templo que havia destruído, e restaura a lei entre o povo. E Neemias vem depois, restaura os muros da cidade, restaura a sociedade e restaura a política. Amém? Deu para entender? Então esse é o contexto em que nós estamos, esse é o contexto de Neemias. Amém? São homens que se levantaram para reerguer, para reestruturar de novo a nação de Israel. Amém? Isso depois, o povo de Judá, o reino do sul, se torna Israel como um todo. Amém? Porque hoje nós conhecemos o país que é Israel, mas o povo é o quê? Judeu. Amém? Por que judeu? Porque são descendentes da tribo de Judá. Amém? Tanto é que Jesus vem da tribo de Judá. Amém? Então, dentro desse contexto, eu queria trazer alguns parâmetros para nós. Amém? Nós temos que entender que o Senhor nos levantou, assim como Ele levantou Neemias e Esdras naquele tempo, para restaurar a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso trabalho, a nossa família, reconstruir o templo, reconstruir a lei, reconstruir os muros que foram caídos. O Senhor tem nos chamado nesse tempo como Neemias e como Esdras. Amém? Na sexta-feira nós falamos, nós somos o sal da terra. Amém? Você lembra do exemplo do sal? Do porquê do sal? O sal, ele detém a podridão. Nós somos chamados para ser sal. Você também foi chamado para reconstruir tudo aquilo que o diabo destruiu na sua casa, tudo aquilo que o diabo destruiu na sua família. Você foi chamado para reconstruir. Amém? Você foi chamado para levantar os muros de volta, para restabelecer fundamentos, para restabelecer princípios. Amém? Se sua família era uma família que não tinha uma religião, entre aspas, para seguir, mas não tinha uma cultura espiritual, religiosa, hoje você foi chamado por Deus para estabelecer essa cultura dentro do seu lar. Amém? Você vai ensinar os seus filhos, você vai ensinar a sua família a servir ao Senhor, a orar ao Senhor, a andar no caminho do Evangelho. Amém? Você foi chamado para restabelecer isso na sua casa. Se a sua família vive hoje uma cultura de pobreza, uma cultura de miséria, às vezes porque o diabo roubou algo da sua casa, às vezes porque
porque o diabo de alguma forma interferiu e trouxe miséria e pobreza para sua casa, o Senhor te chamou nesse tempo para reestabelecer os muros da honra, os muros da provisão. Amém? A partir de agora vocês são nação, filhos de Abraão, e vocês podem reinar e governar. Amém? É dentro dessa palavra, desse contexto que nós queremos seguir. Amém? Mas antes eu queria te dar o foco na pessoa de Neemias. Nós estamos em clima de Holy Fest, e nós usamos isso para falar bastante também a respeito dos nossos casais, a respeito dos jovens, né, a respeito da família. E é uma benção, né? Hoje lá em Porto Alegre eu estava dando risada, né? Teve uma irmã que foi questionar o pastor que na Holy Fest não tinha nenhum seminário, nada que envolvia os mais velhos. A pastora falou, né? Esse momento específico é um momento que agride os jovens. Amém? Você entende isso? Que o carnaval é um momento que ataca diretamente os jovens. Sim? Você não vê muito velhinho pulando lá na rua, lá carnaval, né? É difícil, é um ou outro. Mas esse é um momento que agride jovens, então esse é o momento de nós focarmos isso. E eu que sou mais velho, eu que sou solteiro, que sou viúva, esse é o momento de você orar por esses jovens. Amém? A irmã foi questionar, aí eu estava conversando com o pastor Fernando, nós precisamos envolver mais os velhos. Eu falei, que tal nós fazer um seminário? Tricô e chá da tarde. Aí nas Olimpíadas nós podemos fazer uma Olimpíada da terceira idade. Competição de tricô. Não, aí tem que ser essa terceira idade. Competição de tricô. Lançamento de chapa no copo. É brincadeira, irmãos. Os irmãos mais velhos entendem, é brincadeira. Mas esse é o momento dos irmãos mais velhos zelarem por aqueles que são mais novos. Orarem, guardarem aqueles que são mais novos. Sabe, você precisa ter esse encargo no seu coração. Se você está nesse momento da sua vida, se você é essa pessoa hoje que está solteira, que é mais velha, que tem maturidade, porque os mais velhos hoje trazem maturidade para nós como igreja. Esse é o momento de você se levantar como um pilar de intercessão, de oração pelos jovens da sua casa e da sua igreja. Amém? Lembra da velhinha lá do quarto de guerra? Aquela velhinha lá é do poder. Nós precisamos de irmãs e irmãos como aquela velhinha lá. Amém? Uma velhinha que tinha encargo pelos mais novos. Ela se dispõe falando, eu já fiz isso ela faz aquele processo com várias mulheres, e ela pega aquela mulher no fim e fala, eu vou te ensinar a ser uma mulher de Deus, uma mulher que governa a sua casa. Esse é o momento, nós precisamos de irmãs e irmãos mais maduros assim na nossa igreja. Amém? Só porque surgiu essa dúvida lá em Porto Alegre. Mas esse é um momento que nós estamos falando muito a respeito da igreja, a respeito dos casais. E uma coisa que me tocou em Neemias é que Neemias nasceu no exílio. Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias nasceu na Síria. Mas mesmo assim, depois nós vamos falar na frente, quando o Senhor leva ele de volta para liderar o povo na reconstrução, você vê que ele vem e restabelece a lei. Ele é alguém entendido. Certamente ele foi alguém que foi ensinado e instruído pelos seus pais. Certamente. Ele foi alguém que foi ali moldado pelos seus pais, porque ele não era ninguém, ele não era um Zé Ninguém, ele era o copeiro do rei. E isso era uma das posições de mais alto nível do reino. Ele fazia parte da corte, ele estava na presença do rei todos os dias. Ou seja, ele foi ensinado nos preceitos de Moisés, na cultura do povo judeu, mesmo não estando na sua nação. E o que eu posso trazer para você? Você que é pai, você que é mãe,
É você que está criando os seus filhos. Crie os seus filhos dentro dos preceitos da casa de Deus. Amém? Não permita que o seu filho seja mais um Zé Ninguém, irmãos. Dê destino, dê propósito. Amém? Dê destino para ele, dê propósito profético para ele. Profetiza aquilo que ele vai ser, o que Deus vai fazer através da vida dele. Amém? Sabe, a partir do momento que você profetiza, que você dá destino, você precisa tomar atitudes. Então você não pode permitir o seu filho fazer aquilo que ele quer da vida dele. Você precisa ensinar o seu filho a meditar na palavra de Deus, a orar. Você precisa ensinar o seu filho a seguir o Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Ainda que seja a força. Vou falar, irmãos, na maioria das vezes tem que ser a força. Porque a palavra nos ensina que nós precisamos corrigir os nossos filhos com a vara para tirar a tolice. O seu filho não pode se governar. O seu filho não pode fazer aquilo que ele quer. Senão ele vai se tornar um tolo. É isso que a palavra de Deus fala. Sabe, você precisa ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. Amém? Isso envolve muito trabalho, irmãos. É difícil, mas vale a pena. Amém? Vale a pena. Eu sou um testemunho disso, irmãos. Eu dava trabalho demais na igreja quando era mais novo. Eu sempre frequentei a igreja com a minha mãe desde os 3 anos. Estava compartilhando com os irmãos da célula, né? Eu apanhava, quase todo dia que eu ia para a igreja, quando eu voltava, eu apanhava. Mas olha que minha mãe foi muito firme e rígida comigo. Porque ela sempre falava para mim, vocês nasceram para ter um propósito, vocês têm um destino, você vai ser pastor. E eu acho que a criação da minha mãe deu certo. Eu te aconselho, faça isso com o seu filho. Sabe, quando ele estiver no culto aqui, não deixa ele ficar pelo canto, mexendo no celular, brincando para lá, sentado para lá. Ensina ele a buscar o Senhor. Ensina ele a adorar o Senhor. Ensina ele a estar do seu lado. Você sabia que os nossos cultos de ceia, nós não temos domingo kids exatamente para isso? Para você poder colocar o seu filho do seu lado, ensinar ele a adorar o Senhor, ensinar ele a ouvir a palavra, ensinar ele a buscar o Senhor. É exatamente para isso que nós temos esse momento do culto de ceia. Sabe, não se permita a criar filhos que vão ser tolos, que vão ser só mais um, voltado para si mesmo, que faz todas as vontades, mimado. Sabe por quê? Se você permitir, lá na frente o seu filho vai apanhar no mundo. Pode apanhar até fisicamente, mas vai apanhar da realidade do mundo. Agora, decida fazer do seu filho alguém que tem destino, alguém que tem propósito, alguém que vai se tornar um jovem, uma pessoa relevante. Não só no contexto da igreja, mas no contexto dos estudos. Sabe, ensina o seu filho, força ele, fala, meu filho, você vai estudar, você vai ter um destino, você vai ter uma profissão, você vai ser alguém relevante. Amém? Neemias se tornou alguém assim, certamente porque houve um investimento dos seus pais na sua criação. Amém? Nós estamos nesse momento de Holy Fest falando sobre isso, eu tenho que deixar essa mensagem para você. Amém? Sabe, outro ponto, né, dentro dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu já compartilhei com os irmãos. O Senhor tem nos chamado para ser um povo que é relevante. Amém? Repita comigo, um povo que é relevante. Sabe, quando surgiu a questão de eu estar assumindo a videira de Novo Hamburgo, eu fui orar ao Senhor, eu pedi para que o Senhor ministrasse algo ao meu coração a respeito da nossa igreja. E aquilo que o Senhor queimou no meu coração foi exatamente essa palavra. Nós vamos nos tornar uma igreja relevante. Amém?
nós vamos nos tornar um povo que é relevante. Sabe o que é ser relevante? É ser gente que tem importância. É ser gente que tem distinção, que é diferente dos demais. Esdras e Neemias se levantaram com relevância. Tinha um monte de judeu lá no exílio, parado, sem fazer nada, se sujeitando muitas vezes à escravidão. Mas Neemias se levantou e falou: nós precisamos ser alguém relevante, porque a nossa nação e a nossa cultura é uma cultura relevante. As nossas promessas são relevantes. Nós não podemos ficar presos aqui nesse exílio. Amém? O Senhor tem nos chamado nesse dia, tem nos chamado nesse tempo para sermos gente que é relevante, gente que é influente. Amém? Gente que se posiciona, gente que não é passiva, gente que não é operária, gente que não só reage à vida, mas alguém que é bem instruído, alguém que é bem instruído na palavra, alguém que é bem instruído na política, alguém que é bem instruído sobre todos os assuntos. Deus te chamou para ser relevante, irmãos, para ser relevante no seu serviço. Amém? Às vezes você pode ser um simples funcionário, mas você pode se tornar alguém relevante. Olha para a história de José. José foi comprado como escravo e se tornou senhor da casa de Potifar, o principal da casa de Potifar depois dele. Ele era escravo, mas ele era o escravo mais relevante que a casa tinha. Amém? Às vezes você pode ser um funcionário, mas seja um funcionário que é relevante. Seja um funcionário que o seu patrão vai virar para você e fala: esse aqui, todo mundo pode mandar embora, mas esse aqui eu não posso mandar embora não, porque se eu mandar ele embora, a firma para. Seja alguém relevante. Eu estou falando isso em questão de funcionário, mas seja alguém relevante nos estudos. Seja alguém relevante, você jovem que está estudando, você jovem que está na escola, seja alguém relevante na sua sala de aula. Seja o melhor da sua sala de aula, porque isso engrandece a Deus. Sabe, Deus não ganha nada com a sua burrice. Amém? Deus não ganha nada com a burrice. Sabe, seja alguém relevante nos seus estudos. Seja o melhor da sua sala de aula. Sabe, você precisa ter essa paixão dentro de si. Tudo que eu for fazer, eu quero fazer sendo e para ser o melhor. Amém? Isso é cultura, irmãos. Isso é crença dentro de si. Nós precisamos nos tornar esse povo que é relevante. Amém? É difícil nós vencermos, né, o comodismo de sermos só mais um. Às vezes nós nos acostumamos a ser funcionário. Às vezes nós nos acostumamos a estar na média dos mesmos estudantes. É muito confortável, é muito simples, não tem destaque. Ninguém olha para você, você não mexe com ninguém. Mas sabe, esse não é o chamado de Deus para nós. Amém? Uma vez que o Senhor nos deu todas as promessas dessa terra e dos céus, não há outra opção para nós a não sermos um povo que é relevante. Amém? Tá, então se levante assim no seu meio. Se levante assim dentro da sua casa. Se levante assim no seu trabalho, nos seus estudos. Se levante como alguém que faz a diferença, alguém que é distinto dos demais. As pessoas precisam olhar para você e falar: esse irmão aqui, no trabalho, nos estudos, no contexto em que ele está, ele é diferente. Ele é distinto. Amém? Sabe, tenha isso queimando dentro do seu coração. O Senhor nos chamou para sermos uma igreja relevante nessa cidade, para termos cultos relevantes, para termos células que são relevantes.
Sabe o que é uma célula relevante? É uma célula que toca o seu bairro. É uma célula onde as pessoas do seu bairro sabem que aquela célula lá tem algo diferente ali. Sabe que se ela for lá pedir oração, alguma coisa vai acontecer na casa dela. Sabe que se tem alguém doente, eles podem levar lá porque essa pessoa vai ser curada. Isso é ter uma célula relevante, irmãos. Quantos irmãos aqui querem ter uma célula relevante? Eu quero ter uma célula relevante, irmãos. Eu quero ter uma igreja que é relevante. É uma igreja que lidera na cidade, que influencia, né, que tem distinção, né, que tem um peso. Quando os demais falam, ó, o fulano é daquela igreja, essa igreja aí é diferente. Sabe, essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. É isso que nós vamos nos tornar. Hoje nós estamos reunidos aqui com 30 irmãos, mas lá na frente nós vamos estar reunindo com 1.000, 2.000 irmãos, porque nós vamos nos tornar, estamos no caminho de se tornarmos uma igreja que é relevante. Uma igreja que impacta a cidade, que transforma a cidade. Amém? A nossa igreja, nós viemos um ministério, nós temos esse DNA. A nossa igreja de Goiânia é uma igreja relevante na cidade. Todos conhecem a Igreja Videira. Você pode ir em Goiânia, não tem uma pessoa que não sabe o que é e quem é a Igreja Videira. Não tem ninguém em Goiânia que não saiba quem é pastor Aloísio Silva. Os políticos correm atrás do pastor Aloísio e dos pastores da igreja para poder fazer campanha. Nós não somos igreja que fazemos campanha para político, amém? Mas os políticos correm atrás, os governadores do estado vão atrás do pastor Aloísio, vão na sala dele, irmãos. Por quê? Porque ele é o bom, porque ele é o supra-sumo, não. Porque Deus prometeu que ele seria e ele teria uma igreja relevante. Sabe, esse é o nosso futuro, irmãos. As empresas da cidade correm atrás da igreja e a igreja tem total acesso de orçamento, assim, ela faz o que ela quer no preço que ela quer. Por quê? Porque as pessoas querem fazer serviço para a igreja. As pessoas querem prestar serviço. É ao contrário, quando nós somos pequenos, nós temos que correr atrás das pessoas, né? Então correr daqui ali, pegar orçamento ali, mas a chave muda quando as pessoas começam a correr atrás de você. E é isso que acontece lá. Sabe, irmãos, eu quero falar para você que esse é o nosso futuro. Amém? Esse é o nosso futuro. E como o pastor Reinhard profetizou que Deus está acelerando os tempos, eu creio que isso não vai demorar. Eu creio que isso vai ser mais breve do que nós imaginamos. Amém? Sabe, outra coisa que despertou em Neemias é que ele teve um encargo pela sua nação, por aquilo que a sua nação estava passando naquele tempo. Sabe, ele estava muito bem lá, copeiro do rei, parte da corte, certamente vivia muito bem, comia muito bem. Mas ele lembrou da sua nação e ouviu falar da situação em que a sua nação estava. Ele falou, eu não posso deixar a minha nação desse jeito. Sabe, esse ano de 2018 é um ano de eleições. E o Senhor tem que despertar o mesmo encargo que Ele despertou no coração de Neemias, no nosso coração. Nós não podemos permitir que a nação em que nós vivemos, nós não podemos permitir que o Brasil permaneça da maneira que está. Porque a nossa nação está com os muros caídos, os templos destruídos, as suas bases, a sua honra ferida, sem relevância, sem moral, sem ética. Sabe, nós devemos olhar para a nossa nação e falar, Deus, essa nação não vai ficar desse jeito. Porque o Senhor está levantando nessa nação um povo que é influente, um povo que é relevante. O Senhor tem levantado os filhos de Abraão. Amém? Sabe, você deve se posicionar nesse tempo para orar por essa nação, para clamar por essa nação, para que haja mudança.
Sabe, Deus já profetizou, já usou profetas para falar que Deus iria mudar a nossa nação. Uma coisa que eu escuto às vezes de irmãos, que eu estava meditando sobre isso nesses dias, falando, não, eu vou votar em branco mesmo, vou votar nulo. Né? Fala, irmãos, como você quer ser alguém relevante, você vai votar nulo, em branco. Você tem o poder na sua mão de eleger alguém que segue os princípios da família, que segue os princípios cristãos, que segue os princípios de uma economia liberal, e você vai jogar isso no lixo? Ah, mas é um voto só. Irmão, se todo mundo pensasse assim, e a maioria das pessoas pensam assim, é só ver o exemplo, jogar um lixo na rua. Não, mas é só um papelzinho. Se todo mundo jogar um papelzinho na rua, o que vai acontecer? E o que acontece? Vai inundar tudo, vai entupir o lixo, porque o papelzinho de cada um que desprezou o seu papel e achou que o seu papel não ia fazer diferença, alagou uma avenida numa cidade inteira. Agora você acha que o seu voto, porque é um só, não tem poder, não tem relevância? Sabe, não despreze a oportunidade de ser alguém que vai fazer parte da transformação dessa nação, irmãos. Amém? Você votar nulo é você desprezar a oportunidade de fazer parte daqueles que vão mudar a história dessa nação. Amém? Sabe? Ah, mas não tem nenhum político, não tem ninguém que seja... Irmãos, Deus está levantando, irmãos. Deus está levantando pessoas novas, pessoas que têm princípios, pessoas que têm convicção, pessoas que têm princípios cristãos, pessoas que são pela família, pessoas que são pela economia. Só vai pesquisar, irmãos, vai estudar, você vai achar essas pessoas. Amém? Sabe, tem um encargo pela sua nação, assim como Neemias teve. Amém? E sabe, Neemias, então depois que o rei liberou ele, e o rei deu todo o recurso que Neemias precisava para reconstruir Jerusalém e reconstruir a cidade, os muros. E Neemias foi, só que no meio dessa reconstrução se levantou algumas dificuldades ali. A primeira dificuldade que Neemias encontrou foi das pessoas que estavam em volta de Jerusalém, que eram os samaritanos. Amém? Lembra que eu falei para você dos samaritanos? Era o povo de Deus que se misturou com os povos da terra. E eles, vendo ali a desgraça de Jerusalém, eles não queriam que Jerusalém se reerguesse. Eles eram inimigos de Jerusalém. Sabe, eles se levantam para opor a reconstrução dos muros. De várias formas. E sabe o que nós podemos tirar de princípio para nós? É que nós vamos muitas vezes sofrer oposição das pessoas. Sabe, nós nesse tempo temos pregado, ensinando os nossos jovens a andar num caminho de pureza e santidade, a se relacionar de uma maneira radical, de uma maneira onde não se tem intimidade, a se comprometer, por favor, a se comprometer em dar o seu primeiro beijo no altar, a ter relação só com o seu esposo, com a pessoa que você vai se casar. E eu vou falar para você, você vai encontrar oposição. Você vai chegar lá fora, você vai contar isso para os seus amigos, e os seus amigos vão se opor contra você, vão zombar de você. Mas sabe, não dê ouvido às pessoas. Permaneça firme na promessa e no propósito que Cristo deu a você. Nós vamos encontrar oposição no nosso trabalho, tudo que nós vamos fazer. Quando se levanta pessoas para serem relevantes, aqueles que são irrelevantes ficam incomodados. Você já percebeu isso? É difícil de perceber isso? Não.
É só levantar alguém fazendo algo diferente dos demais, que já levanta pessoas para acusar, para condenar, para puxar o tapete. Mas sabe, fique firme nas promessas do Senhor, sabendo que o Senhor vai te guardar das dificuldades, vai te guardar da acusação, vai te guardar da defamação. Amém? Não dê ouvido às pessoas. Amém? Fique firme nas promessas que o Senhor fez para você. Fique firme no voto que você fez com o Senhor. Sabe, se você falou, eu quero andar nesse caminho de santidade, por exemplo, fique firme. Os seus amigos vão zombar de você, até os outros cristãos vão zombar de você. Mas são pessoas que são carnais, que não têm compromisso com Deus, e não têm compromisso com aquilo que Ele fala na sua palavra. Permaneça firme naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Amém? Sabe, não deixa que as pessoas venham minar e tentar defraudar e parar você de alguma forma. Uma das frases mais marcantes da história de Neemias, nós não lemos nenhum versículo, porque se nós formos nos deter é algo muito extenso, nós não vamos perder muito tempo compartilhando, mas te aconselho a ler o livro de Neemias, é curto, não é um livro longo. E tem um determinado momento que os seus inimigos vêm e chamam ele está no meio da construção, e eles falam, venha falar conosco aqui embaixo no vale, porque Jerusalém era num lugar alto. Então sai da construção aqui e vem falar conosco. E Neemias manda mensageiros para ele e falar, eu estou fazendo grande obra e eu não posso parar. Sabe, que esse seja o nosso lema. Não olhe para aquilo que as pessoas estão falando. Fala, eu estou fazendo grande obra. Eu estou empreitando em algo para se tornar uma pessoa relevante. Eu estou sendo chamado por Deus. Eu me levantei chamado por Deus para ser alguém que vai restabelecer princípios de honra, de unidade, de amor, de santidade, de pureza. Eu estou fazendo grande obra e eu não posso parar. Amém? Não dê ouvidos às dificuldades que as pessoas vão colocar. E sabe outra dificuldade que Neemias encontrou ali? Foi com o povo. Por causa da sua crença, por causa da sua pobreza, eles eram um povo de maneira difícil de lidar. Eles tinham sido escravos por muitos anos. Eles haviam sido abandonados ali em Jerusalém, numa cidade destruída, escravizados. E lembra que eu falei para você, apenas os nobres, apenas a parte boa da sociedade foi levada cativa e ficaram os pobres. E Neemias volta e tem que trabalhar com esse povo. Sabe, nós falamos na semana passada com o pastor Zé Carlos que o maior problema que nós temos na nossa sociedade é a nossa crença, a nossa mentalidade. Porque cultura, lembra disso? Cultura é fruto de uma crença. E crença é fruto de uma mensagem. É fruto dos seus mensageiros. E sabe, Neemias vem para trabalhar com aquele povo que tinha a sua crença de escravo, de pobre, miserável, de rejeitados. Neemias vem para trabalhar com aquele povo. E para que Neemias possa trabalhar, Neemias precisou pregar para eles, ensinar quem eles eram no Senhor. Certamente aquelas pessoas tinham esquecido de quem elas eram. Tinham se esquecido da sua identidade. Tinham esquecido que um dia eles foram aquele povo que conquistaram a terra prometida e que destruíram mais de 20 reis em poucos dias. Aquele povo tinha se esquecido de quem que eles eram.
Aquele povo que eram os filhos de Davi, que pelas mãos de Davi, destruíram os seus inimigos, trouxeram paz e prosperidade para aquela nação. Aquele povo tinha esquecido da sua identidade. E Neemias tem que não só fazer uma obra fora, na cidade, mas tem que fazer uma obra no povo, nas pessoas. Sabe, nós somos privilegiados, irmãos, porque nós não fomos chamados apenas para fazer uma obra fora. Nós não fomos chamados apenas para restaurar os muros, a sociedade, o nosso trabalho, a nossa família. Nós somos chamados para restaurar pessoas. Você tem a oportunidade não só de ser relevante aonde você está, mas você tem a oportunidade de trazer identidade para as pessoas. Sabe por quê? A nossa nação só vai mudar quando as pessoas mudarem. Quando a crença brasileira, corrupta e miserável, mudar. E sabe onde Deus está começando essa mudança? Em nós. Porque você está ouvindo aqui que você é filho de Abraão. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é autônomo, você é capaz. Você pode fazer tudo aquilo que você entender. Tudo está disponível. Todas as bênçãos dos céus e da terra estão disponíveis para você. A sua crença está sendo transformada. Que você seja levantado como Neemias para transformar a crença de outras pessoas. Amém? Sabe, não fique preso nessa crença miserável. Não fique preso nessa crença rasa, de miséria. Sabe, muitas vezes nós nos sujeitamos a essa mentalidade, quando Deus tem coisas muito maiores para nós, irmãos. Você precisa se deparar, tem momentos na sua vida que você precisa deparar de como a sua crença ainda é errada. Você precisa falar: Deus, muda a minha mente, muda a minha mentalidade. Sabe, a nossa crença, irmãos, é a crença de operário, de funcionário, de gente que nasceu para trabalhar até os 65 anos e aposentar com salário mínimo. Essa é a crença que nós vivemos, irmãos. Você não pode aceitar essa crença. Você não pode aceitar viver desse jeito. As promessas que estão disponíveis para você são superiores. Amém? As promessas disponíveis para nós são superiores. Tome posse dessas promessas. Amém? Mude a sua crença e seja usado como Neemias para mudar a crença daqueles que estão à sua volta. Amém? E Neemias, ao restaurar os muros, após a sua obra, Neemias ainda fez coisas muito mais relevantes naquele tempo. Ele reestabeleceu a leitura da lei em público. Isso tudo faz parte da mudança da crença daquele povo. Aquele povo era um povo que tinha perdido a sua cultura. Não tinha mais templo, irmão. Sabe o que significa? Não tinha mais sacrifício. Não tinha mais culto a Deus. Não tinha mais adoração a Deus, porque não tinha mais templo. Ou seja, os seus costumes, a lei que a Deus havia estabelecido para aquele povo, tinha se perdido. E para que Neemias pudesse restaurar a crença do povo, ele tem que restaurar mais algumas coisas além dos muros. E a primeira coisa que Neemias restaura é a leitura da lei em público. Neemias começa a propagar a lei. Nós vamos reunir todos os cidadãos da cidade. E nós vamos ler a lei. Porque naquela época eles não tinham a Bíblia como nós. Eles tinham apenas a Torá. Eles tinham o Velho Testamento e eles liam ali parte ainda. Eles tinham os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles reuniam para ler o livro em público, para que todas as pessoas soubessem, para que todas as pessoas aprendessem
os preceitos judaicos. Sabe, nós não estamos aqui para aprender os preceitos judaicos, porque a nossa aliança é outra. Amém? Nossa aliança não é a aliança que Deus fez com o povo judeu. A nossa aliança é a aliança que Deus fez através de Cristo. Amém? Nós somos o povo da nova aliança, estamos debaixo da mensagem da graça. Que nós possamos, assim como Neemias fez com o seu povo, nós possamos fazer com o nosso povo e tornar público as palavras da nova aliança. Amém? Você precisa encher a sua vida as palavras da nova aliança, irmãos. Você precisa encher o seu celular, a sua TV, a sua casa, tudo, a sua volta com as palavras da nova aliança. Porque só a mensagem tem o poder de mudar a crença. Como você quer ter sua crença transformada se você não escuta a mensagem? Amém? Conseguiu entender? Outra coisa que foi restaurada por Neemias foi a festa dos tabernáculos. Então o povo estava ali, trabalhando ali, e Neemias veio e reestabelece a festa dos tabernáculos, que era a festa que comemorava o tabernacular de Deus com o povo, a presença de Deus. E talvez as pessoas poderiam falar: não, Neemias, para que você vai restaurar uma festa? Nós estamos no meio da obra aqui, do trabalho, estamos todo mundo ralando aqui, está difícil, o pessoal está nos opondo, para que vai fazer festa? Irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus de festas. Talvez os irmãos podem olhar para nós, nosso contexto, falando: Holy Fest, é festinha para os jovens, não sei o que, para os casais, estão querendo imitar o mundo. Nós não estamos querendo imitar o mundo. Você tem que entender que o diabo é que imita a Deus. Porque Deus é um Deus de festas. Deus estabeleceu as festas muito antes da cultura brasileira. Sabe, por isso nós temos os maiores motivos do mundo para comemorar, para subirmos a serra, para irmos jogar as Olimpíadas, estar em comunhão, para nos alegrarmos na festa dos jovens, no jantar dos casais. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de festa e de alegria. Se as pessoas que estão lá fora, que não têm motivo de comemorar, porque suas famílias estão destruídas, os nossos hospitais estão cheios de pessoas, a crise, o desemprego está terrível. Se as pessoas que estão debaixo dessa sentença estão comemorando, por que nós que temos todas as promessas de Deus não podemos comemorar? Nós somos os que temos mais motivos nesse mundo para poder festejar. Amém? Porque nós somos detentores de todas as promessas de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que os irmãos do louvor podem subir. Outra coisa que Neemias transformou e restaurou foi a sociedade e a política. Neemias, depois de tudo, senta com os príncipes do povo, reestabelece ali a sociedade, remove a corrupção, porque existia uma desigualdade social enorme no meio daquele povo que havia ficado em Jerusalém. Neemias vai naqueles que estão cobrando altas taxas e repreende eles, e é duro com eles, e essas pessoas resolvem abaixar os seus valores e respeitar o povo. Ou seja, Neemias foi relevante também na política e na sociedade daquela época. Neemias restaurou a política e a sociedade judaica. Depois de tudo, Neemias se torna o governador de Jerusalém. Começa a governar aquele povo. Deus tem nos chamados, eu falo para você novamente, irmãos, para se tornarmos pessoas relevantes. E para que nós possamos transformar
cada uma das esferas da sociedade. Que Deus levante entre nós empresários, que vão ser os maiores empresários de Novo Hamburgo. Que Deus levante entre nós políticos, vereadores, deputados, até presidentes, homens de Deus, gente com princípio. Que Deus levante entre nós professores. Que Deus levante entre nós pessoas que são conhecidas por obras sociais. Que Deus levante entre nós pessoas que são relevantes. Amém? Sabe, nós cremos que quando Jesus voltar, nós vamos reinar com Ele. Amém? Quantos creem nisso? Sabe quem que vai reinar com Ele? Quem já reina aqui, hoje, em vida. Como você quer reinar com Ele se você é alguém irrelevante, se você é um Zé Ninguém? Você não sabe nada de política, você não sabe nada de história, você não sabe nada de geografia, você não sabe nada de matemática, difícil. Você não tem nada para acrescentar. Como você quer ser alguém que vai reinar? Não, mas eu sei do Chabacantas, do Lamastoquebas, de cair para trás, rolar, de pregar e profetizar, essas coisas aí eu sou bom. Tá, mas Cristo vai vir para reinar. E o reino de Deus é aqui nessa terra. Como que você vai reinar se você é alguém que não sabe nada das coisas dessa terra? Sabe que o Senhor levanta entre nós jovens, adultos, pessoas mais maduras, que são relevantes, que são pessoas que vão se levantar nesse tempo para restaurar os muros de uma sociedade que foi destruída, que foi abalada. Fique de pé, nós vamos encerrar. Que o Senhor levante entre nós pessoas que vão ser usadas para restaurar os muros da santidade, da pureza, da honra, do amor, da igualdade. Pessoas que vão ser usadas para transformar a crença de uma cidade, de uma nação, de um povo. Amém? Esse é o chamado que o Senhor tem nos dado, amém? O Senhor tem te chamado nesse dia para que você seja um restaurador de muros. Assim como o Senhor profetizou através de Isaías, o nosso povo é um povo que restaura muro, que restaura cidades e que faz o país e a cidade habitável outra vez. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Comece a orar. Fala: Deus, me levanta nesse dia como restauradora, Pai. Me levanta nesse tempo como restaurador, na minha casa, no meu trabalho, na minha família. Oh, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, levanta-nos para transformar a crença na nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos pais. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos a miséria da nossa nação, nós não aceitamos a crença pobre, miserável, vitimista e corrupta, Pai, que se estabeleceu na nossa nação. Mas nós cremos e estamos nos levantando nesse tempo e declaramos: a nossa realidade vai ser transformada, a nossa nação vai se tornar uma nação relevante no planeta. Nós declaramos, ó Pai, que a nossa cidade de Novo Hamburgo vai se tornar uma cidade relevante outra vez. Nós falamos: Senhor, levanta novamente, ó Pai, aqueles que um dia foram pioneiros dessa cidade. Levanta no mesmo espírito entre nós, nas igrejas de Novo Hamburgo, Pai, com o mesmo coração, para reestabelecermos a honra e a fama dessa cidade, Senhor. Levanta-nos nesse tempo, Pai, que através de nós, assim como o Senhor fez através de Neemias, restaura essa cidade, esse povo, Pai, que tem o seu orgulho ferido, Pai, esse povo que foi parado pelas circunstâncias. Deus, restaura a nossa cidade,
em nome do Senhor Jesus. Levanta-nos como igreja relevante nesse lugar. Não, ó Pai Senhor Jesus, debaixo da lei, mas debaixo da graça, mas debaixo da nova aliança. Que nós sejamos uma igreja, um povo conhecido, ó Pai Senhor, nessa cidade, conhecido nas empresas, conhecido nos gabinetes dos prefeitos, dos vereadores, em nome do Senhor Jesus. Levanta-nos, ó Pai, nesse tempo, como um povo relevante, restaurador de brechas, restaurador de muros, restaurador de crenças, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos de todo o nosso coração, amém, em nome de Jesus, aleluia. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu pra